Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Não, Dev. Eu sou Vinícius Lúcio, diretor da Agência Incandescente, um dos hosts desse programa. E ao meu lado, esse meu parceiro de jornada, 2 anos de trajetória. 2 anos, hein, Vini? Batendo 1000 episódios, não, 60 episódios. Não, 60. Né? Vamos chegar nos 1000. Sidney sabe... Flores. Obrigado, gente. Obrigado, Vini. Você sabe a alegria que eu tenho de estar aqui do seu lado. E a gente sempre fala que isso aqui é uma grande aula, né? Essa mesa aqui deveria ser uma mesa de faculdade, porque a gente traz profissionais aqui dentro, aqui nesse bate-papo, que nos ensina não só a lidar com pessoas, profissionais, melhorar a nossa empresa, melhorar a empresa dos nossos clientes que estão nos assistindo, ou dos nossos amigos, ou dos estudantes, mas nos transforma em seres humanos melhores. E esse cara que nós estamos trazendo aqui hoje vai falar um pouco sobre isso. Pra caramba, né, cara? Não, é exato. Inclusive, a minha história pessoal, que eu vou colocar aqui hoje, se conecta, conecta com o trabalho que esse cara faz. Show. Vamos lá? Vamos sim. Antes de mais nada, se você, por acaso, né, não nos segue em todas as nossas redes sociais, seja no Spotify, né, o canal que nós temos, seja no YouTube. No Spotify a gente tem os áudios ali do nosso programa. No YouTube você assiste a nossa transmissão aqui em vídeo. Nossos conteúdos no Instagram, no TikTok. Então, acompanhe, procure aí o Pode Não Deve, se inscreva e fique por dentro, né? Eu acho que, inclusive, a gente poderia falar para a nossa equipe aqui, tá no X também, né? Com pequenas inserções diariamente no X. Concordo. Não é verdade? Dá pra trazer Desafio. Frases de efeito ali, de impacto, mensagens que marcaram, né, o episódio. É isso aí. Dá pra gente começar a estar presente lá também. A gente gera um pouquinho de dinheiro pro Trump. Total. Né? E um pouquinho mais de trabalho pro time também. Turma, pra gente começar esse bate-papo, a pergunta que eu quero fazer pro nosso convidado Marcelo. Marcelo, sobre pertencimento, sobre empregabilidade e principalmente, né, sobre inclusão e diversidade, a gente pode ou não pode falar? Deve. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado aí pelo seu tempo e disponibilidade, estar aqui com a gente, fazendo esse bate-papo e compartilhando, né, seu conhecimento, que, cara, tenho certeza que é aula. Hoje é aula, hein? Hoje é. Mas eu tenho que começar com uma pergunta. Bora. Quem é o Marcelo? E o que o Marcelo faz? Obrigado, meu amigo. Sidney, Vini, muito obrigado pelo carinho. Bom, primeiro, antes de começar, né, como a gente tem planejado, assim, minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos. Tô com um traje preto aqui. E o meu estado emocional é de entusiasmo, porque toda vez que eu falo sobre inclusão, diversidade, equidade, pertencimento, eu fico me sentindo entusiasmado, porque é meu propósito de vida. Quem é o Marcelo, né? O Marcelo é CEO da Consolidar Diversidade, uma empresa que completou esse ano, no dia 3 de abril, 25 anos de história. E para ter 25 anos de história no Brasil não é um desafio simples, né? É um desafio bem bacana, então a gente está bastante honrado com isso. Eu e todo o time da Consolidar, é claro. Eu tenho um time maravilhoso comigo, de pessoas talentosas que fazem um trabalho com todos os pilares da diversidade humana. Então, tem todos os pilares que você pode imaginar de gente, né, com características diferentes. Eu sou pai do Frederico e da Marcela, esposo da Flávia, e tinha um cão chamado Golden, agora um Golden Retriever, né, que o pessoal me chamaria agora de família Doriana, né? Homem branco, hétero, casado, com gêmeos e um Golden Retriever. Só que aí uma pergunta que eu quero fazer para a plateia é assim, eu faço parte da diversidade, né? Então, quem que é o Marcelo? É um cara que também faz parte da diversidade, porque diversidade não é só o pilar LGBTQIA+, diversidade não é só as questões de cor, etnia, diversidade é tudo. Todos somos diversos. E sobre inclusão, né, Vini, que a gente vai falar, né, Cid? É o que a gente precisa falar hoje e eu sou o cara que amo incluir. Show, hein, cara? Não, depois dessa... Não, a gente tem que fazer a nossa também. Eu tenho que fazer a nossa. Vai. Bom, também sou um homem branco, né? Olhos castanhos,
né? Cabelos castanho que está começando a cair, né? Depois de 50 anos já começa a ficar mais ralinho, né? E estou usando aqui uma camiseta do Pode Não Deve, que é um programa que eu e o Vinícius iniciamos há 2 anos atrás, com o objetivo justamente de alguma maneira tocar um pouco a sociedade, principalmente corporativa, das mudanças e transformações que não só a tecnologia e marketing proporciona, mas também em relação ao ser humano. Então, obrigado por estar aqui. E essa é uma pequena descrição aí. Total. Uma honra. Eu sou Vinícius Lúcio, sou um homem branco que tenho, né, meus cabelos castanhos escuros, barba, óculos. Alguns brancos. Mas mais do que ontem. Tô usando uma camiseta preta, escrito Pode Não Deve, né? E você, Marcelo, cara, colocou um incremento, porque essa dinâmica de autodescrição, antes do início de uma fala, já tive a oportunidade de exercer quando vou fazer uma palestra, alguma coisa, principalmente através de uma das empresas que faz parte aqui do Grupo TOTVS, onde a Incandescente é, hoje, inclusive esse ano, é a maior referência nessa... Ganhou como melhor empresa. Somos a melhor empresa do Brasil em RD Station, que é uma solução de marketing, vendas e atendimento ao cliente. E, naturalmente, frequentemente eu procuro, né? E sou convidado a fazer algumas palestras lá. E por uma essência deles, até do código de cultura, eles pedem a autodescrição, né? Para trazer um pouco dessa inclusão para aquele que não está conseguindo me ver durante a palestra. Só que você colocou um elemento, que é o estado emocional. Sim. E essa eu não tinha recebido no briefing quando eu faço as palestras. Eu achei incrível, você trouxe entusiasmo, que para mim é uma das essências assim, né, de uma pessoa que transmite energia, calor, emoção, né, o entusiasmo. E cara, o porquê disso, né? Por que a gente tem que trazer o nosso estado emocional na hora de começar a se comunicar? A Consolidar vem fazendo isso já há algum tempo e a gente percebe que muitas das vezes, porque qual que é a intenção? É fazer com que a pessoa que não está vendo, né, por questão de deficiência visual, ela possa ter a maior proximidade com o protagonista aqui, né? No caso, nós três aqui que estamos, né, nos comunicando. Então, quando você fala o estado emocional, você está quase que mostrando as características do teu rosto para essa pessoa. Eu tô com cara de entusiasmo, por exemplo. Ali, né? Eu tô com uma cara de entusiasmo, né? Entusiasmo vem em tu, né? Que quer dizer Deus dentro de você. Você tá habitado pelo divino ali, uma coisa assim muito mais... Eu tô feliz de estar aqui, né? Porque tô falando do meu propósito com pessoas amigas, pessoas, né? TOTVS, parceira da Consolidar, né? A gente tem feito bastante palestras com vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, sabe? Então, é legal que as pessoas sentem aquilo que você tá sentindo. Então, acho que é essa a importância de você ser mais claro. Ô Marcelão, e como que você... Queria, né, conhecer um pouco da tua história. A gente vai mergulhar com muita profundidade, né, no tema do PCD, da inclusão, da diversidade. Sim. Mas como que você chegou nesse universo há 25 anos atrás? Excelente pergunta. E muita gente pergunta, né? Porque, poxa, a Consolidar começou em 3 de abril de 2001, há 25 anos atrás, e nesse tempo todo, muita gente pergunta, pô, e você não tem pessoa com deficiência na família? Você não é uma pessoa com deficiência? Eu falo, não. Mas como é que começou isso, né? Então, só para enxugar, assim, encurtar um pouquinho a longa história, eu morei 7 anos fora, me formei nos Estados Unidos, aí eu volto ao Brasil e eu sou contratado por uma empresa que trabalhava gastronomia. Pratos, copos e talheres. Aí tive o privilégio de viajar o mundo. Fui para 41 países prospectar produtos de gastronomia. Coisa linda, assim, né? Tava no meu auge de executivo. E até que um dia, depois desses 7 anos como executivo, eu tava num farol aqui em São Paulo e eu vi um rapaz vendendo bala de gomas no farol, em sua cadeira de rodas. Que é uma extensão, né, do corpo, assim como o meio de transporte dessa pessoa. E ele estava no farol ali vendendo para o motorista do carro da frente, farol fechado, e eu vi como se fosse uma peça de teatro ali. E eu vi o motorista do carro da frente super bem intencionado, né? E a gente chama hoje de vieses inconscientes, porque ele estava super bem intencionado. Ele comprou a bala, deu dinheiro e depois ele devolveu a bala para o cadeirante. Quando ele devolveu a bala para o cadeirante e deixou o dinheiro e a bala de goma, o cadeirante ficou com o rosto claramente incomodado. E eu falei, cara, ele não curtiu.
Então você pega uma cena onde tem um motorista de um carro que tá achando que tá fazendo o melhor da vida dele e o cadeirante que não curtiu, e depois eu fui entender claramente, que eu fui conversar com ele, porque ele não queria pedir esmola. Ele não estava lá pedindo Era o esmola. trabalho dele, né? Ele queria dignidade, era o trabalho que ele estava fazendo. Talvez ele não quisesse estar lá. Podia estar sendo empregado, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Claro. Né? Ele podia estar sendo empregado, tá trabalhando aqui com a gente, mas ele estava lá por uma necessidade. Mas ele não queria esmola, ele queria dignidade. E quando o carro da frente sai, todo mundo buzinando, aquela coisa toda, eu saio junto, parei o carro num posto de gasolina, que ali eu encontrei o meu Ikigai, o meu propósito, né? É chique falar agora, né? Ikigai em japonês é propósito. O meu propósito. Eu falei, pô, agora eu saquei o propósito da minha vida. E parei o carro no posto, chamei o dono do posto, que eu não conhecia, um tal de Walter. Falei, seu Walter, ó, tô te pagando um café, eu quero te contar uma história pra você. Contei essa história pro cara, falei, meu amigo, contrata esse cara. Ele tá lá, ele tá sendo mal interpretado. E tem uma coisa, hein? Já cheguei com diferenciais competitivos. Falei pra ele assim, esse cara tá na altura do teu cliente, foco. O cara vem de carro, que é o meio de transporte dele, a mesma altura dos olhos, né? Você tá sentado no teu carro, o cara tá sentado na cadeira de rodas, olho no olho, álcool, gasolina, quer tomar um café. E o cara, pô, cara, boa ideia, bacana, mas a cadeira de rodas do cara não cabe no meu posto. Eu fiquei mal pra burro. Fui pra empresa que eu era diretor, tentei contratar o cara também, descobri que diretor não mandava nada, que eu era diretor lá, não mandava nada. Não consegui contratar o cara. Normalmente é assim, tá? Normalmente é assim. Normalmente é assim. Aí saí de lá, comprei um posto, contratei esse cara e contratei mais de 50% desse posto de pessoas com deficiência, com características N. E minha vida mudou ali. Então, de 2000 para 2001, eu faço esse processo. E dia 3 de abril de 2001, eu comecei a receber tanta visita. E no dia 3 de abril de 2001, eu começo a fazer as primeiras palestras, cobrando, para falar sobre cultura nas empresas. Por quê? Porque os empresários e gestores e líderes e executivos de empresas passavam, né, na frente do posto. Meu posto ficava na Praia das Cigarras, ali no litoral norte de São Paulo, caminho da Ilha Bela. E o pessoal falava assim, meu Deus do céu, eu não consigo... Eu tenho uma empresa com 300 colaboradores, preciso colocar mais de 2%. Sim. Empresas acima de 1.000, para quem não sabe, a lei de cota, ela é obrigatória, né? Então, empresas acima de 100 colaboradores têm que colocar 2% de pessoas com deficiência trabalhando. E empresas acima de 1.000, assim, a grosso modo falando, mais de 5% de pessoas com deficiência. E os caras não conseguiam fazer essa contratação. Chega num posto de gasolina que nem precisa cumprir lei de cota, tem menos de 100 colaboradores, com mais da metade de colaboradores com deficiência, num lugar que tem periculosidade, insalubridade, né? Risco de atropelamento, trabalho no final de semana, que era na praia. Cara, não tem nada pro cara gostar de trabalhar lá, né? E o posto, todo mundo lá, e a galera feliz, e todo mundo acontecendo, né? Então os caras perguntavam para mim. E eu comecei a fazer palestras, nesta época, sobre o assunto, para motivar a empresa, para fazer com que essas empresas entendessem o meu olhar. Né? Eu quero falar daqui a pouco também da visão que a empresa ainda tem no mundo corporativo, porque se você contrata a pessoa com deficiência estritamente pela lei de cota, você está diminuindo essa pessoa. Você está restringindo ela. Cota. Você está restringindo ela na deficiência. O cara e você não tem um acolhimento dessa maneira, né? Exatamente. Não tem acolhimento, não tem... Não é uma contratação. Você não tem um propósito, né? Você está cumprindo não uma obrigação. Cid, não é uma contratação. Você está obrigando. A gente criou recentemente, há 20... eu estou há 25 anos, há 21 anos atrás, talvez, a gente criou o cenário das 3 leis, das 3 portas da inclusão, né, e diversidade. E a gente fala assim, a primeira porta a gente chama de porta do medo. O que faz com que as empresas entrem na cultura da inclusão e diversidade? A primeira porta a gente chama de porta do medo. A empresa recebe a notificação, o ministério bate na porta e fala assim, amigo, você tem mais de 100 colaboradores, tem que contratar 2%. Aí o gestor fala para a equipe, fala, pessoal, eu quero contratar essa gente. Então a pessoa acaba querendo contratar o que falta na pessoa e não o que farta na pessoa. Ele contrata o olho que não enxerga, o ouvido que não escuta, a perna que não anda. E quando você faz esse tipo de contratação, que eu caracterizo isso na porta do medo, porque essa contratação ela vem com uma intenção de obrigatoriedade de cumprimento de lei de cota exclusiva,
você tirou todo o dom, talento, potencialidades desse indivíduo. E o cara entra no mundo corporativo já se sentindo diferenciado, né? Assim, Segregado ali. Segregado, assim, excluído. E eu tive um episódio uma vez, há muito tempo atrás, na empresa. Eu estava com um gestor, não carece falar nome, é claro. Eu estava com um gestor e o gestor super feliz, assim, se gabando, dizendo que não, aqui nós temos todas as pessoas contratadas, a gente está cumprimos a lei de cota. Eu falo, poxa, que bacana, fico feliz por você, né? Então, é quase assim, né? Porque você está me procurando, né? Uhum. Eu sei que a gente trabalha sobre assédio, trabalha sobre outros pilares e tal, mas o papo dele tinha a ver com pessoa com deficiência. Eu falei, tá bom, que bacana tal. E aí ele falou, não, é bastante difícil, que as pessoas não têm ficado tal. E a gente começou a falar sobre isso. E ele me chamou para almoçar lá no refeitório da empresa. Eu saio com ele, ele andando assim. E aí eu vejo um cara vindo com deficiência física, claramente acometido de poliomielite. Andava com uma certa dificuldade física. E eu falei para ele, estava escrito lá Ronaldo. Eu falei, Ronaldo, tudo bem? O que você faz aqui? Ele falou assim, eu sou o PCD. Eu falo, well? Como assim? Como assim, né? Eu falo, mas Era o cargo dele. O que você faz aqui? Ele falou assim, não, eu faço parte do grupo dos PCDs. Aí eu olhei pro gestor, né? Eu olhei para ele e falei assim, você entendeu? Por que a turma não tá ficando? Porque não tinha cultura. E o cara estava sendo contratado estritamente para quê, Cid? Para cumprir lei de cota. Então, isso não é contratação. Isso, para mim, é uma segregação. Sim. Você faz de conta que contrata por conta da lei, você atende os requisitos, né, das leis de fora, mas você não atende a lei de dentro. E qual que é a lei de dentro? Você minimamente, né, no nosso nome já está escrito, nós somos seres humanos. Só que a gente passa acesso a seres. Quando a gente não tem humanidade na nossa liderança. E eu costumo dizer, a liderança, se não tiver cultura de inclusão, meu velho, a liderança não é liderança. Hoje, em 2026, se liderança não cultua a inclusão, entende sobre equidade, diversidade, não entende sobre isso, não é uma liderança plena. Ô Marcelão, até pegando, né? Eu não sei se você quer trazer as outras portas, porque também acho que Quero muito. Pode ter gerado uma curiosidade. Uma você falou que é a porta do medo. E aí, só vamos deixar guardado na nossa caixinha pra gente puxar daqui a pouco, porque eu fico olhando assim, fico pensando, né? Você falou inclusão, diversidade, equidade. E a gente vai ter que dar uma aula disso aqui. Pro cara que tá assistindo a gente falar, meu, e aí, né? Por onde que eu começo? Que raio que é esse, né? Mas conclui a dinâmica das portas. Mas vamos lembrar de voltar nesse ponto, porque quando a gente olha, né, pros nossos amigos empresários, né? Sim. Uma dessa, o cara, ele acha que, né, que ele tem inclusão, mas ele pode estar muito distante do que é. Pode, realmente, claro. Né, porque até para assim, eu vou falar por experiência própria, o processo de inclusão, ele começa dentro do topo da pirâmide. Né? Então, alta liderança, passar para gestores, começar a trabalhar com o time, para criar um ambiente de acolhimento. Né? Fugir do eu sou o PCD, né? Fugir dessa obrigatoriedade de cumprimento de cota. E aí, até para te dar um pouco de elemento, eu quero colocar um pouco a minha história aqui. Eu não consigo te cumprimentar com a minha mão direita. Tá? Eu não nasci PCD. Né? Há 10 anos atrás, eu tô com 53 anos, eu tinha acabado de fazer 43 anos, saí de manhã para fazer uma caminhada e, de repente, tomei um tombo, do nada. Caí no chão. Normal. Normal. A pessoa caiu. Tava passando uma viatura, viu que eu caí, né? Os policiais foram lá me acolher, falou, olha, Sidney, falou assim, olha, melhor você não se mexer que eu acho que você quebrou seu ombro. Falei, pelo amor de Deus, como que eu quebrei o ombro? Chego no hospital alguns minutos depois, né? Com 6 fraturas no ombro, sem um arranhão. Todo mundo perguntou, mas cara, como você caiu de moto desse jeito, né? Quebrou o ombro, porque o ombro normalmente, esse acidente de moto é uma das primeiras coisas, é quadril, é ombro, que a pessoa quebra, né? 40 minutos depois, eu estava com o diagnóstico de um câncer ósseo, um sarcoma, né? Dei sorte de cair na mão de um médico incrível, né, da Redditor, que é Clint Tots, não posso esquecer de falar isso, que é a Redditor, né? Não custa nada quem falar Quem não é Clint Tots? Exatamente. A pergunta é quem não é Clint Tots? Dr. Daniel Gibson, quero agradecer muito a ele, é um cara que eu também sigo ele nas redes sociais, me ajudou muito, mas eu fui diagnosticado com câncer ósseo e perdi parte, né, da parte óssea, inclusive a cabeça do úmero, né?
E tentei colocar prótese, foram 2 tentativas, mas a bactéria foi muito agressiva. Foram quase 3 anos entre tratamento do câncer, mais a bactéria que eu adquiri. E eu resolvi não colocar mais a prótese. E meu braço ficou totalmente morto, mole. Então, de um dia para o outro, aos 43 anos, de uma pessoa, digamos assim, perfeita, Ativa, tudo, né? passei a ser um PCD. Só que eu era dono de empresa, né? Então, quer dizer, tudo na vida foi muito mais fácil, né? Eu tive apoio dos meus sócios, apoio dos meus colaboradores, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, todos os apoios que a sociedade e o dinheiro poderia me proporcionar. Estou sendo muito sincero, né? Voltei a ganhar algumas mobilidades no braço. Hoje eu consigo... Fisioterapia, bastante, academia. Isso tem me ajudado muito, mas continuo sem prótese, né? Mas eu passei a entender, porque assim, é carro que tem que ser adaptado, é barra no banheiro, porque eu não tenho total equilíbrio. Para mim, amarrar um calçado é muito mais difícil, né? Eu tive que aprender a comer com a mão esquerda. Eu lembro até hoje... E meus sócios cortavam bife para mim, porque eu ia almoçar, eu não tinha mais força. Então eles iam lá, não, Cid, eu corto a carne para você. Então, olha só, eu fui um agente de transformação dentro da minha empresa. Perfeito. Né? Mas, olha só, foi a vida que me colocou isso. E o que você faz é diferente, você faz essa transformação acontecer. Porque se isso não tivesse acontecido comigo... Hoje, a gente talvez não teria alguns profissionais que nós temos dentro da empresa que são PCDs. Nós temos uma colaboradora incrível, que é uma menina trans, que a gente, sabe, assim, é encantado com o trabalho dela. São 2 anos com o apoio que nós tivemos da Léo Áquila, que já participou de alguns programas conosco aqui. Então, mas eu fui o agente transformador, né? Então, eu sou o PCD dentro da empresa. Só que eu sou o PCD diretor, um dos donos, e que, junto com os meus sócios, a gente começou a ter um olhar diferente. Perfeito, Aí eu te entrego essa bola. Não, essa bola vem redondíssima, até porque o que você está dizendo é o seguinte: você é um dos casos de mais da metade da população das pessoas que se tornaram pessoas com deficiência. Porque a maioria das pessoas que têm deficiência no nosso país, e provavelmente no mundo, são pessoas que se tornaram pessoas com deficiência. E quando você se torna uma pessoa com deficiência, eu tenho certeza que você não deixou de ser o Sidney que é. Uhum. Esse cara brilhante que é. Você concorda? Sim, com certeza. Mas muitas das vezes, por conta dos vieses, as pessoas ao redor, se não tem esse apoio que você teve de rede, elas acham que você se tornou uma pessoa menor. Uhum. Então, vamos lá. Lembra do farol que eu contei? O fato daquele cara olhar para aquele cadeirante com um olhar de digno de dó, em vez de um olhar de protagonista... e devolver a bala de goma e devolver o dinheiro, que a gente chama de capacitismo. Uhum. O capacitismo nada mais é que um viés inconsciente. Ele tá com o coração feliz da vida, achando que fez um ótimo negócio. Ajudou o cara, mas o cara não tá pedindo ajuda. O cara não tá pedindo esmola. Você percebe? Então, assim, a forma que eu tenho certeza que teus sócios, seus pares te tratam, não é apesar de querer cortar o bife quando você precisou, não é uma forma de... Mas é que eu precisava daquela ajuda Você naquele precisava momento. Eu estava daquilo. reaprendendo, né? E não Eu tem tinha que nada fazer terapia errado nisso. ocupacional, né? Um monte de E coisa. não tem nada errado nisso. Isso é compaixão, isso é solidariedade, isso é... E desde que você, né, tenha essa necessidade mesmo. Porque pode ser que chega a hora que você fala assim, não preciso mais, como talvez já não Hoje precisa. não preciso mais. E tudo bem? Então essa naturalidade que você tem que lidar com isso é sensacional. E você tocou num dado muito interessante, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldade de talvez conectar uma coisa com a outra, né? Então, pô, chega uma pessoa de cadeira de rodas, eu acredito que naturalmente falaria, né? Essa é a vida. Falou, não era assim. Algum fato aconteceu para que hoje eu dependesse de uma cadeira. Muito né? possível. Muito possível. Então, assim, houve toda uma curva de aprendizado daquela pessoa a se adaptar a uma nova realidade, né? A se recolocar ali dentro de algumas situações, né? Então, é um dado que quando você vê alguém, você acha que aquilo ali sempre foi o mundo dela, né? A realidade dela. E muitas vezes não é, né? Eu tenho amigos que eram pessoas C-level de empresas, que aconteceu o acidente de carro, etc., e continuaram C-level. Sim. E tem pessoas que aconteceu a mesma coisa e a empresa não quis mais a pessoa.
E qual que é o estágio de diferença de consciência que tem? Porque a pessoa que teve o acidente, né, tá ali. Sidney tá aqui, não é? Então, não deveria mudar o fato por conta de faltar algum movimento, ou de faltar... Você percebe? Sim, sim. Então, esse é que é o X da questão. Ô Marcelão, e antes de você, né, nesse dia que você estava indo pela rua e viu essa cena e foi realmente um ponto da virada dentro Sim. da tua trajetória profissional e de vida, qual era a tua ocupação? Você falou que você era diretor de uma Eu era empresa. diretor de uma empresa que fazia viagens ali volta ao mundo para prospectar produtos de gastronomia. Eu viajava para prospectar pratos, copos, talheres para aquela bares e coisa que você restaurantes. comentou, né? Ah, legal. Era uma delícia, né? Uhum. Só que eu sou muito mais apaixonado pelo que eu faço hoje, é Lógico, claro, né? Com certeza. E se quer fechar... Eu quero fazer as portas, né? Então vamos lá. as E aí portas. tem a segunda porta, a gente chama de porta da estratégia. A porta da estratégia, ela é interessante que é assim, muitas empresas hoje no Brasil estão preocupadas com as questões do NR1, né? E a gente atende Muito, também, é. cuida desses temas, né? Saúde mental, etc. Muitas empresas estão preocupadas na questão do ESG, né? Environmental, Social e Governance, meio ambiente, social e governança. E o S do social tem a ver com diversidade, com humanidade nas relações. E as pessoas têm essa informação, mas não conseguem compreender, muitas das pessoas. E não é porque, cara, o empresário é mau caráter, né? Muitas das vezes não. Tem cara que não estaria mesmo. Mas tem cara que muitas das vezes não tem esse conhecimento, não passou por isso. E o cara, ele quer ter o selo do ESG, ele quer ter se validar por isso. Você Mas falou não é até... só colocar uma samambaia dentro do escritório, já tem o selo Então, ESG? é por ali, Não é? né? É por ali. Algumas... Não é? o O diversity ajuda. washing, né? Que a gente chama. Então. Mas olha essa história que você vai achar interessante. Lógico, eu tô sendo irônico aí, Não, né? mas, Porque- mas pegou muito bem pegou bem no ponto que eu vou te falar agora. Olha que interessante. A gente chama de porta da estratégia quando a empresa... Então vamos lá, a porta do medo, o cara está entrando por causa do medo. Ele contrata estritamente para cumprir lei de Pra cota. não ser penalizado. Para não ser penalizado. Se o cara vai lá se o cara precisa falar inglês e o cara não fala inglês e tá lá, não tem problema. Se o cara precisa trabalhar, não precisa trabalhar, ele tá lá picando papel embaixo da escada. Terrível. O meu processo, a minha empresa cura essas empresas. O meu processo, a empresa, ele cura isso. Eu vou fazer o cara ficar com vergonha e esse cara vai mudar todo o estágio de consciência dele, de cultura da empresa. Esse é meu papel de empresa, tá? Agora, a segunda porta, que é um perigo. Porque a segunda porta, o cara pensa que é estratégia. Porque vocês já sabem, se não sabem, vamos saber agora com a plateia, a diversidade, ela gera riqueza. Como que a diversidade gera riqueza, Marcelo? Vamos lá. Se eu perguntar para a plateia aqui, você já deve ter visto a gente na palestra da TOTS falando sobre isso. Mas se eu te perguntar para a plateia, para quem está ouvindo a gente, o cinto de segurança, ele não é confortável para a mulher. E às vezes eu estou em palestra de 400, você já viu alguma aí, né, aqui na TOTS, e falo, pessoal, mulheres, cinto de segurança é confortável para vocês? Aí tem aquele coro, não, né? Sim. Aí você fala, homens, o cinto de segurança é confortável para vocês? É. Vocês sabiam que para mulher não é? Não. Olha que bizarro isso. Porque E a gestante, pior ainda, né? para gestante, nossa. então, nem dá para perguntar que a mulher começa a chorar, né? Tá amamentando, então, é terrível. Agora, o porquê disso? Vocês pensaram o porquê? Porque não tem mulher engenheira que montou esse trem desse cinto de segurança. Se tivesse a representatividade feminina ali, uma mulher engenheira na co-construção de um cinto de segurança, eu te garanto, em 2026, com tanta tecnologia, carro voando já, a gente não tem um cinto de segurança decente para mulheres. Porque é feito por quem? Por nós. Sim. Por homens que têm um peito diferente do peito da mulher. Uhum. Percebe? O E que quanta- pensou só nas nossas necessidades. Exatamente. Se você não tem a Tá bom pra mim, representatividade... tá ótimo. Encaixou em mim, é o que eu consigo pensar, a minha limitação corpórea. Por isso que é importante ter a representatividade de vários pilares. Aí você está falando de todos, né? A pessoa com deficiência, a pilar LGBTQIA+, cor, etnia, gênero, aí vai. Ó, se você quiser traduzir essas palavras, por favor, tá? Claro, eu já claro, comecei a claro. me perder aí, né? Não, mas é verdade, né? Porque hoje a gente tem, né, essas classificações, essa dinâmica da gente compor, né, esses grupos e entender esses grupos, até por conta das suas particularidades e não de uma forma mais generalista, e cada um deles tem especificações, né, muito claras, né? Por isso que criam essas nomenclaturas. Nomenclaturas. Agora, o mais legal de tudo isso é que nasceu no Brasil, sobretudo no Brasil, que é o país mais diverso do mundo, nós somos diversos. O cara falar assim, eu não faço parte da diversidade, esse cara não sabe o que está falando.
Diversidade. Você é diverso com o seu Golden Eu Retriever? sou, então. Eu costumo dizer na palestra que vocês já viram, é assim, né? Homem branco, hétero, casado, com 2 filhos gêmeos, um Golden, né? O galã morreu a semana retrasada. Eu perdi. Sinto muito. Mas eu continuo ainda, né? Aquele modelo, para quem tem 50 a mais, pelo menos, lembra da família Doriana. Né? Claro. Família Tipizinho Doriana. Renegade branco? Exatamente. Família Doriana nem é mais a maioria, né? Esse modelo de pai, mãe, filhos não é maioria. Não é mais, imagina. Faz tempo, viu? Você sabe que uma das coisas que eu tenho filhos de todas as gerações, né? No meu primeiro casamento, eu tenho um filho que faz 30 anos agora, que mora no Canadá. Tenho uma filha de 19 anos, que está na faculdade. E tenho um filhinho de 8, né? Que vai Caraca, fazer 9 legal, anos agora. parabéns, todos, então eu acompanho todas as etapas aí, né? Vive a vida com intensidade, né? Sidney? E é gozado o seguinte, há 30 anos atrás, tinha lá Dia dos Pais, Dia das Mães. Escola você ali, entendeu? né? Tal. Era comum, né? Ia lá, recebia o presentinho, brincava, tal, não sei o quê. Mas tinha criança que não ia. Mas ninguém prestava atenção nisso. Ninguém se preocupava com isso. No Dia das Mães, tinha crianças que não iam. Por quê? Porque não tem a mãe, mas ninguém prestava atenção nisso. E hoje a grande maioria das escolas instituíram o Dia da Família. Porque tem crianças que têm 2 pais, tem criança que tem 2 mães, tem crianças que não têm o pai, tem crianças que não têm a mãe, Criado tem pelos crianças que têm avós, avós. tal, Né? Então hoje o Dia da Família. E tem gente que critica. Não, mas eu gostava do desenho lá. Que eu ganhava. Eu entendo, a gente entende tudo isso. Mas o nível de consciência das pessoas também mudaram. Assim. Né? Então, acho que isso conversa muito com esse trabalho que você faz dentro das empresas. Exatamente. Esses dias eu cheguei para o meu RH e falei assim, olha, eu sei que é legal no Dia das Mulheres fazer um buquê de flores, ou um chocolate, ou um texto, ou um kitzinho de maquiagem. Tá tudo válido. Mas eu falei para ela, vamos fazer uma mudança? Vamos trazer aqui uma policial mulher para dar uma palestra para falar da violência que as mulheres sofrem. É absurdo. Mas não é só para as mulheres, vamos colocar os homens. Sim. Inclusive, eu falei para ela, né? Falei para a Pri, falei assim, vamos fazer essa transformação. Sabe? Quando for falar de Novembro Azul, vamos trazer um médico para falar sobre isso. Vamos fazer aborde realmente o tema. Vamos fazer provocações. Sim, provocações. Não é o kitzinho, sabe? Não é um squeezezinho, um pentezinho, uma maquiagem. Gente, parou com isso. Pode até ter. Pode até ter, né? Tá lá um mimozinho que tirar todo mundo presente, gosta, nada, o mimozinho, café da manhã. Pegar a data nosso como RH, momento de... Nosso RH faz isso com muita maestria, gosto muito do trabalho que ela faz, mas assim, vamos incluir esses temas. Vamos não provocar. é um contra o outro, né? Um com o outro, né? Sim, a relação sim. da inclusão está muito ligada a um com o outro. Nunca um ou o outro. Né? Se você coloca um ou outro, é um modelo ou outro, o pai também quer ser prestigiado, ele vai ser prestigiado, a mãe quer ser prestigiada assim, os avós querem ser prestigiados, o parafetivo quer ser prestigiado. Então a relação de inclusão não é algo que exclui. Eu acho que o que a gente erra muito ainda está ligado na exclusão. Né? Eu já vi amigos meus que falam assim, putz, eu passei a vida inteira para ser pai, a hora que tem pai não tem festa do pai, cara. Porra, agora que eu sou... É verdade, pai, por isso que eu falo, eu entendo então, isso, o mundo né? ideal seria a gente ter essa relação de conhecer de gente, por isso que eu falo, eu vou falar de equidade, a equidade é quando você começa a conhecer pessoas diferentes, com suas características diferentes, e você consegue ter a consciência e competência de tratar essas pessoas diferentes com habilidade, e com amor, e com inteligência. Entendeu? Quando você faz isso, você muda tudo. E, cara, por exemplo, né, lógico, quando a gente vai para um cenário escola, fica muito evidente quando a gente está falando de pai, Sim. mãe, porque são datas. A sociedade mudou, né? Quando a gente traz para dentro das empresas, a gente também tem alguns marcos ao longo do ano, Histórico. né, que acabam evidenciando ali muitas situações, mas você tem o dia a dia. Né? E aí, esse teu trabalho no dia a dia, né? Geralmente, o cara que te chama... Por que quer fazer um trabalho legal? Né? Vamos tirar o porta do medo. O cara que te chama porque quer fazer um trabalho legal, né? Ele entende isso, ele traz isso pro dia a dia, ele tem que mudar a mentalidade, é com palestra, é na contratação. Porque assim, o primeiro, provavelmente, que ele contrata, talvez seja o que sofra mais. A porta Porque do medo, geralmente é a porta do medo. Tá tendo toda uma transformação. A cadeira então, não entra no banheiro, porque o cara nem se preocupou em fazer as adaptações, ele colocar nem barra, tinha, tal, talvez, nem tinha. isso, né? na Ou ele só mente. se preocupa com isso, né? Achando que isso é o grande limitador, né? A gente resume, às vezes, a empresa, o cara tá nesse nível de só para completar, assim, Claro. ele acha que tudo na vida é o cadeirante. Quer dizer,
Também. Você consegue fazer contratações, ainda que você não conseguiu ter acessibilidade completa. Claro, é o mundo ideal, deseja. Mas às vezes o cara tá um empresário brasileiro, um caixa apertadíssimo, mas ele quer fazer um trabalho de inclusão e ele não tem o banho adaptado ainda, que vai ter que fazer, mas ele pode contratar uma pessoa com deficiência intelectual, que não vai precisar dessa acessibilidade específica. Quer dizer, nada deve ser um impedimento. Marcelo, você tocou num ponto interessante, né? Que eu não sei, a gente pode enxergar isso de várias formas e enxergar como um copo meio cheio. Pô, eu tenho dificuldade, a minha empresa é um prédio, tem 3 andares, banheiro é só no 2º andar. Caraca. Infraestrutura não foi pensada eu nisso. não quero pensar eu quero tentar desenhar o cenário positivo, assim. Eu não tenho 100 pessoas, não é uma obrigação minha, mas é um desejo. Mas eu não poderia contratar home office? Então, sim, como se você contrata o home Boa office... pergunta. Boa pergunta, porque- excelente. Inclusive, a gente faz um trabalho com isso, a gente fez uma cartilha recentemente. Se você contratar, se você tiver consciência, eu vou devolver a pergunta. Se você tiver consciência que o home office da pessoa com deficiência vai ser a mesma formato do home office da pessoa sem deficiência, legal. Ok. Se você colocar a pessoa com deficiência exclusivamente no modelo home office porque você não consegue entender um formato de trabalhar com ela aqui dentro, Aí não. você precisa trabalhar. Entendeu? porque- Agora, poxa, sim, o sim. cara tem uma tetraplegia severa e tem uma competência, mas eu consigo incluí-lo nas reuniões, ainda que virtuais. Ele prefere estar home office. Cara, é um combinado. Não tem o menor problema com isso. Então, tudo tem que ser combinado. Quando a decisão é exclusivamente da empresa e ela decide por alguma ação, por exemplo, vamos contratar pessoas com deficiência agora todas para ficar nas salas de Zoom home office. Essa decisão não é compartilhada com as pessoas com deficiência. Percebe? Tá. Agora, um caso ou outro que a pessoa deseja esse formato, não tem nenhum erro. Por Ou que exemplo- você precisa daquele talento específico e que ele é impossibilitado de chegar. É isso aí. Por N Eu questão. tenho, por exemplo, hoje meu time ele é predominantemente híbrido, né? Terça, quarta e quinta presencial, Legal. segunda e sexta Muitas home empresas office. hoje bacana isso. Esse é o legal. nosso híbrido. Mas hoje, pegando exatamente o recorte de hoje, eu tenho 2 colaboradores que são 100% home office. Um está em São Carlos, outro está em Ponta Grossa. 100% home office. Por pessoa com deficiência ou por logística? Por logística. Perfeito. Né? Então, pô, agora a gente vai abrir uma nova vaga. Inclusive, é uma vaga que ela pode ter todas as características para contratarmos um PCD e eu deixo aberto a nível Brasil. Porque se eu tenho um em São Carlos, um em Ponta Grossa, por que eu não posso ter um em Belo Horizonte? Inclusive, abrindo a possibilidade de ser um profissional que tem Sim. ali alguma questão, né, voltada a CPCD ou algo do tipo. Então, pô, seria ok, né? Seria ok. Porque eu não tô falando, não, vamos contratar. E aí a gente deixa no home office. Não, porque é uma política que eu tenho na empresa. Se você contrata com dignidade, respeitando a competência dessa pessoa, se você precisa contratar e essa pessoa tenha ou não tenha pessoa com deficiência, seja pessoa com deficiência, Ok. zero problema nenhum. Legal. Bom, legal. agora nós estamos falando, e assim, isso vem na nossa mente também. Pensou em PCD, que nem é o meu caso, tem uma deficiência de mobilidade, né? De movimento, você pensa no cadeirante, né? E agora, neurodivergente, Sim. né? Então, quer dizer, nós estamos tendo muitos diagnósticos de crianças, de jovens com O autismo, né? Ou até tem mesmo aquelas ou outros tipos de que não são identificadas, Não identificadas, né? sim. Usa o cordãozinho. E aí, nós começamos a ter algo que é diferente. Não é o banheiro adaptado. É, muitas vezes, Barulho. é o barulho, é o toque. Ele precisa trabalhar numa mesa altamente organizada. Ele entrega especificamente alguns trabalhos de forma diferente. Só que tem um detalhe. Quando a gente olha para esse profissional e já sabe que ele é diagnosticado neurodivergente, você pode ter realmente um trabalho já de conscientização. Mas hoje, dentro da empresa, eu posso ter vários profissionais que ainda nem foram diagnosticados e que muitas vezes eu não estou potencializando o trabalho dele e eu estou, inclusive, prejudicando o desenvolvimento dele porque eu não reconheço ainda Perfeito. esse problema. E aí? Né? Perfeito, perfeito. A minha norinha, casada com meu filho no Canadá, ela foi diagnosticada agora. Ela tem 27 anos, 28 anos. E ela sofreu muito na sociedade até ser diagnosticada, Sim. né, como autista. Sou autista. Né?
Então, quer dizer, assim, e aí agora eu fico refletindo, dela ficar quietinha lá no sofá, quando a gente Tudo abraçar agora ela... faz sentido, Tudo né? faz sentido, a gente abraçar ela desse jeito. Às vezes ela entrava no trabalho, entrava em outro, e nunca se adaptava no trabalho, porque não era ela, você entendeu? Era a empresa que não estava preparada para receber ela. Perfeito. Você está dizendo um tema muito importante. Assim, o neurodivergente, assim como pessoas com deficiência intelectual, no caso, elas são a última procura de emprego. Quer dizer, a empresa procura geralmente a pessoa com deficiência física e que tenha minimamente aquilo que ela consegue lidar, que não seja tão severo, né? E a gente vai educando a empresa e as pessoas para serem pessoas que vão conseguir se adaptar ao mundo como ele é. A importância de um líder e de uma equipe liderada por um líder, né, de gestores, que tem uma consciência inclusiva, tá aí o segredo. Porque se você tem a consciência inclusiva e que você entende que pessoas são diferentes, porque você não pode garantir que uma pessoa autista ela tem a mesma característica. Você falou do ruído. Algumas pessoas autistas não suportam palmas, por exemplo, num evento. Outras não têm problema com palmas. Algumas pessoas... Aí você pode colocar um fone. É sempre se você tiver o cuidado, a inteligência, né, o desejo de estar, né, por dentro disso, e você como líder ganhar uma competência de inclusão e de conhecer de gente, meu irmão, você muda a tua empresa. Eu tenho certeza Porque, assim, disso. não é só pessoa neuro ou não divergente, com ou sem deficiência. Todas as pessoas são diferentes. Você tem comportamento diferente, vocês trabalham juntos. Sim. Parceiraços, né? Pode não? Deve, né? Mas vocês têm algumas questões que vocês têm que se entender. Vocês têm que se adaptar. Sem dúvida. E essa habilidade que a gente tem, dessa cultura inclusiva, isso obviamente que vai se ampliar, depende, né, da pessoa que não fala, não se comunica, a pessoa deficiente auditiva, uma pessoa cega. Então você vai se adaptando com isso. Tem forma de resolver todos esses caminhos. É consolidar. O próprio TDAH hoje em dia é um grande problema para as empresas. Então, as empresas ainda não conseguem compreender, ainda ter habilidade para fazer com que a pessoa com TDAH seja uma pessoa que seja rentável para a empresa, importante, né, para a empresa, porque tudo é possível. Então, essa virada de chave que a empresa tem que ter. O papel da Consolidar está aí, em fazer essa virada de chave. Você quer ver? Eu quero voltar na porta. A segunda porta. A segunda. A segunda que é a estratégia que eu não concluí. A estratégia, quando o cara quer fazer a empresa aparecer bonita, aparecer que merece o ESG, aparentar que é uma empresa diversa, você tem ligações que falam assim, olha, eu quero contratar uma mulher preta, cadeirante e engenheira. Aconteceu isso. Uma empresa de engenharia, ligaram para Consolidar. E gay. Aí pronto, né? Nesse caso não era. Não, aí mas fechou, podia né? ser. Mas podia fechou ser. todas as cotas. E uma mulher preta cadeirante. Eu falei, tá bom, engenheira. Eu falei, cara, que sensacional. Vamos resolver o problema do cinto de segurança, né? Eu pensei, né? Vamos resolver. Agora uma mulher vai representar, e cadeirante, vai representar o time de engenharia e vai resolver um problema. Aí eu chego lá, eu fazia isso antigamente, nós fazíamos isso na Consolidar, a gente começava a fazer o recrutamento antes de fazer a cultura. E agora a gente mudou, a gente começa a fazer a cultura. Tem cara que liga pra gente e fala assim, ó, eu quero só recrutar pessoa com deficiência. Eu falo assim, faça a cultura comigo antes. Aí você contrata junto. Sim. Pode ser simultâneo, mas só contratar antes de cultura, a gente evita, né? E aí cheguei lá na empresa, aonde estava a menina? No grupo de engenheiras? Não. Tava onde? Na recepção. Eu ia falar, atender o telefone. Na recepção. Porque o que eles queriam de fato com aquela contratação? Eu chamo de porta da estratégia. Era uma contratação estratégica para ser validado por um selo ESG. E, na verdade, essa estratégia a gente chama de porta da estética. Porque é estético, mas não é ético. Sim. Você contratar uma pessoa e criar um desejo dessa pessoa trabalhar com uma formação dela, que é engenheira, e botar ela na recepção... É altamente ofensivo, né? É de doer. É desumano isso. Por isso que eu falo, se a gente não tiver liderança humanizada, e eu não estou falando de liderança humanizada que deixa todo mundo fazer tudo, não é isso. Não é uma liderança fraca. Quando se fala de humanizado, a gente dá a impressão que é uma liderança fraca, né?
que faz o outro de coitadinho. Não é isso. Muito pelo contrário. É uma liderança exigente, mas que deseja de verdade fazer com que esse cara dê o melhor potencial dele naquilo que você vê dele. Não naquela pequenez que você vê dele, mas um potencial gigante, né? Tem uma frase do Guts que eu adoro, que ele fala assim, você tem que ver o homem, né? Resumindo aqui, você tem que ver o homem com o seu maior potencial de existência. Se você vê o homem ou a mulher pelo que ela aparenta ser, você vai trazer o menor dela. Né? E a porta 3, para a gente encerrar a questão da porta, é a porta do propósito. É o que eu tento fazer na Consolidar. É o que a Consolidar e meu time faz, né? É fazer com que a pessoa entre pela porta do medo, mas vai pela porta do propósito. Vai chegar lá. Entre pela porta da estratégia, quero só mostrar que eu sou inclusivo, mas vai na porta do propósito. Prova isso, a gente levou 3 empresas para ganhar prêmio na ONU, pô. Levamos a Padaria Real de Sorocaba. Pô, show. Né? Levamos prêmio na ONU. Levamos a Cummins do Chile para levar prêmio na ONU. Levamos a Bosch de Campinas. Olha só. Para levar prêmio na ONU. Então, os C-Levels lá, Nova York, sala 11, a gente recebendo o prêmio, foi uma honra estar com eles, né? A nossa empresa indicou e protagonizou o formato, e porque entenderam de verdade o que é inclusão, diversidade, equidade e pertencimento. E você atende grandes empresas, mas atende também a pequena empresa, que quer fazer esse trabalho de cultura, quer desenvolver esse trabalho entre a liderança, o RH e tudo mais. Eu tenho até uma parceria que eu não posso ainda falar com prefeituras aqui da região. A gente gosta de spoiler. A gente gosta. Spoilers. Mas, vamos fazer o seguinte, é. a gente não conta pra ninguém. Tá pronto, fica só entre nós. Só entre nós. Aqui, Só entre nós. Não, vai. A comunidade TOTOS do mundo. Mas uma coisa que é importante, a gente quer fazer algumas prefeituras valorizarem as empresas que não precisam cumprir lei de cota e que vão cumprir lei de cota com um processo que a gente chama de inclusão sem cota. Então o cara tem uma loja de sapatos lá em X lugar de São Paulo e o cara tem lá 30 colaboradores, não precisa cumprir lei de cota. Mas o cara vai contratar 1, 2 pessoas com deficiência e vai receber um treinamento nosso para fazer um letramento, para receber outras pessoas que vão comprar com ele, não é? E trabalhar nesse formato. Então isso muda tudo, porque você sai desse universo da obrigatoriedade dos 100 mais, né? 100 colaboradores a mais, e você vai para empresas pequenas que querem ser verdadeiramente inclusivas, né? Que está no DNA delas. Sensacional, Não, hein, cara? incrível, incrível. Você sabe que eu me lembro de um filme que eu assisti, isso é final dos anos 90, que eu tenho 53 anos, né? Já sou 50 a mais também. Um menino. Aí, falando, por exemplo, do Walmart, né? O Walmart contrata muitos profissionais com o DAO, né? E porque eles são muito carismáticos, né? Então, talvez, não sei qual foi a porta que o Walmart fez isso nos Estados Unidos, mas ele contratou vários, então ele ficava lá, ajudava a empacotar, colocar as coisas, e ficava conversando, né? E aí eles perceberam que os caixas que tinha esses jovens eram os caixas mais procurados. Por quê? Muitas pessoas que vão no mercado, principalmente em alguns horários, eles querem conversar. Eles querem atenção. Então, esses caixas eram os mais procurados. O Walmart falou, caraca. Então, eu não sei qual foi a porta que ele entrou, mas ele chegou na porta 3 sua, você entendeu? Da missão, né? De entender qual era verdadeiramente o valor. Conectando, inclusive, e esse case é real mesmo. A hora que você começou a contar, me veio ele na cabeça. Porque ele começou a entender que, lógico, ele estava gerando emprego, claro, né? Tinha toda uma dinâmica ali empresarial. Só que ele estava gerando uma conexão com a sociedade desse público que ia no horário, vamos dizer assim, fora do horário de pico, né? Sim. Tal, que é aquela correria toda, mas que queria ir com calma, que gostava de conversar, que se sentia acolhido naquele momento, que muitas vezes era uma pessoa que era mais solitária. E ela tinha ali aquele momento de afetividade, né? De troca e tudo mais. E eles são muito afetivos, né? Então eu lembro, só pra você ter ideia, eu tenho esse vídeo, tá lá na minha gaveta, se você quiser pegar, tá em DVD, não sei se existe lugar para tocar isso aí. Consegue. Tá no disquete, então. Tá no disquete. Não, disquete não, tá, é CD, não é disquete não. E mostra, inclusive, muitos que depois do dia a dia abraçava, sabe, ia lá, abraçava aquela senhora, abraçava aquele senhor. Então, isso, inclusive, é aproveitar um talento. Não é só, eu estou cumprindo a minha cota. Não.
é um talento. Né? Então, hoje a gente está vendo aí muitos profissionais sendo realmente encaixados pelo talento, não pela forma. E esse é um trabalho que a gente tem que te agradecer, te dar os parabéns. Eu acho que nós precisamos muito disso ainda. Nós estamos, assim, em construção disso, né? Engatinhando, né? A gente precisa realmente ter essa consciência. A gente já está dando um passinho de cada vez, mas obrigado por ter uma empresa que possa fazer essa transformação. Super feliz. Sobre o Walmart, assim, eu não sei exatamente qual foi o desejo íntimo deles, né? Agora, a gente tem que quebrar um estereótipo que a gente geralmente, Cid, a gente cria conceitos e características com as pessoas com deficiência. Vou dar um exemplo, tá? Pessoas com T21, síndrome de Down, são pessoas todas que gostam de abraçar. Isso é um mito. Por exemplo, pessoas surdas são todas concentradas. É um mito. Uhum. Cada ser humano tem uma característica. E que não está ligado que não está ligada na deficiência. A deficiência dele. Não está ligada na deficiência. Claro, tem algumas características que se conectam, né? Mas, assim, não necessariamente está ligado na deficiência. Mas eu imagino que, assim como a Disney, por exemplo, quando contratava, eu lembro da história da Disney, eles contratavam um sorriso. Uhum. Se a pessoa tinha deficiência ou não tinha deficiência, o que eles queriam era um sorriso. O resto eles colocavam de competência. Pô, sensacional. Eu acho que o Walmart contratava pessoas carismáticas ali. Carismáticas. E a gente também não pode ter outras, né? Sim. E a gente não pode esquecer de um detalhe. Né? Não, tinha. Eles contratavam também senhores, então, aquelas senhorinhas que tinha todo o tempo do mundo para ficar conversando. Só que a gente não pode esquecer que esse vídeo é de 1994. Sim. É antigo, né? Não é de agora, exatamente. né? Olha só, nós estamos falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. 30 anos atrás. 30 anos atrás. Mas por que eu trago importância a isso? E por que é importante a gente falar sobre isso publicamente? Por que a TOTOS está trazendo isso? É importante pra caramba, né? Porque, assim, pra gente não gerar um tipo de desilusão. Então, falar assim, o cara escutou a gente aqui, poxa, uma pessoa com T21, ela é uma pessoa super afável, super assim, assado. Eu contrato uma pessoa com T21 que não tem essa característica. Mas ela pode ter outras coisas muito melhores que esse cara. Ela pode ser especializada em algum outro assunto e vai render tanto quanto. E aí a pessoa se frustra. Falou, mas eu vi lá no... O Sidney falou que não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ter um alinhamento que, assim... A característica física da pessoa... Eu quero te contar uma coisa depois que é engraçado. Que a gente fala do perfeito, né? Do normal, né? Ninguém é perfeito, ninguém é normal. Para quem trabalha com inclusão, a gente não fala que ninguém é perfeito, ninguém é normal. Né? Porque, olha que doideira assim. Porque assim, quando você pega uma pessoa com deficiência e você fala, o cara tem um filho com deficiência e o outro é normal. O que você fez com a pessoa com deficiência agora? Você tornou ela, além da pessoa com deficiência, uma pessoa normal. Faz sentido? Não. Então, qual que é o nosso grande segredo? É assim, se estamos falando de característica, focamos na característica. Ponto. Porque então, isso é educação. É educação inclusiva. É educação. Cid. Que é uma coisa que nós não temos. É o letramento. A gente tem que aprender isso. É o letramento. Né? É o letramento. Bom, vocês têm a gente na mão aqui, né? Consolidar está a serviço de vocês. Bom, Marcelão, e até para a gente ir trazendo aqui para a conclusão e o fechamento do nosso programa, o empresário que está nos assistindo, ele pode te contratar para fazer o trabalho de cultura e o processo que eu vou chamar ali de recrutamento, seleção e desenvolvimento dessa frente dentro da empresa, mas ele também pode contratar para uma palestra pontual, com que certeza. É um pouco do que você já movimentou também com a TOTOS. Como é que é isso, né? Exatamente. Olha, a gente tem um time extenso de temas, né? A gente falou bastante que o tema que estava mais ligado aqui é a pessoa com deficiência. O Cid trouxe também a questão dele, que eu achei super vulnerável você falar. Acho que ninguém sabia aqui que assiste você. Obrigado pela vulnerabilidade. Mas assim, a Consolidar trabalha em todos os pilares, né? A gente fala sobre todos os pilares, com responsáveis, né, em lugar de fala, com autoridade, né, e com uma didática bem legal que a gente usa. A gente usa o modelo andragógico, que é a educação para adulto, que é super legal. Não é aquela palestra chata. É em todos os pilares. A gente fala sobre assédio moral, assédio sexual, a gente fala sobre NR1, a gente fala sobre saúde mental, comunicação não violenta, comunicação inclusiva. Então, a gente tem toda essa vertente. E sim, pode contratar a gente para fazer uma palestra, pode contratar a gente para fazer uma rota de cuidado e cultura, pode contratar a gente por precisava aí, ó. Então,
Tá aqui à disposição. A gente não olhou? Já somos Você parceiros. pensou na mesma coisa ou não? Sim. Eu já estava pensando nisso antes até, mas eu só troquei porque... Vocês me levam para todo lugar do mundo. Eu fui para todo lugar do Brasil, né? Fui para São José dos Campos, vim para cá, fui para Minas já, por vocês, né? Então, Sensacional. só falta agora a gente fazer esse lugar mais assim intenso aí, que eu tô dentro de vocês. Ó, inclusive vai ter um aí bacana depois. Tem aquele lá, ó. Que é aquele lá, que é o spoiler. Aquele, ó, que a gente também não Summit. pode... É o spoiler. Então, o Evandro já tá pronto. preparando aí, mas ó... Fica Vandrão, bom. Van Mas Gabriel. ó, sem spoilers no programa de hoje. Ó, acredito que a gente cumpriu nossa missão aqui. Sim. Acho que, de verdade, eu não vou fazer um elogio inválido, não. Foi um presente receber você aqui, Gostoso, tá bom? A gente está no mês de junho, é um mês que a gente trata a diversidade, né? Acho que vai ser muito bacana ter esse seu depoimento. Acho que os nossos clientes, a TOTUS hoje, quando a gente fala da marca TOTUS, e são mais de 80 mil clientes. Vocês são lindos, que são Eu demais. acho que, assim, nossos clientes que estão nos assistindo, nossos parceiros, acho que tem que procurar você, sabe? Vai estar todos os seus dados aqui depois. A gente vai marcar você para que você possa ter também essa relevância de que o programa pode te trazer, para que a gente comece a aprender a lidar com isso. Né? Porque a gente não sabe. Eu estou sendo sincero, a gente não sabe. A gente está aprendendo. Assim como a gente todo dia levanta um copo vazio e vai aos pouquinhos tentando encher, a gente quer aprender com você também como acolher, como receber, como aproveitar os talentos, independente de qual é a limitação que esse profissional tem, que a gente não quer a limitação dele, a gente quer o talento dele. Perfeito. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado Eu mesmo. agradeço vocês. De coração aqui. De mão esquerda, né? É isso aí. Gratidão, gente. Foi um presente estar aqui com vocês. Vocês são Obrigado muito mesmo. especiais mesmo. Obrigado. Turma, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado, assim como a gente gostou. Aproveite esse momento para marcar o teu amigo, né? Compartilhar esse conteúdo com ele. Tem os nossos recortes, você também pode enviar para os seus contatos, dentro da tua empresa, no teu local de trabalho, na tua casa. Vamos disseminar esse conhecimento, que é algo tão importante. Esperamos vocês interagindo nas nossas redes sociais e até o próximo. Pode não, deve.